Bom dia, alunos dos nonos anos A e B, senhores pais e responsáveis, vocês que acompanham seus filhos nessas atividades, nessas videoaulas e atividades, meu cordial boa tarde a todos. Estamos aqui de volta para falar dessa vez sobre a imigração e a teoria do branqueamento. Não poderia começar a falar de imigração sem que pudéssemos trabalhar esse conceito. Então, o que se entende por imigração? Imigração nada mais é do que a entrada de pessoas de outros países num determinado país. Esse processo imigratório, podemos dizer que ele teve início no ano de 1530, quando os portugueses começaram a adentrar no Brasil no processo de colonização, no processo de colonizar a terra que até então era nova para os europeus. Porém, quando esses portugueses chegam aqui, podemos dizer que nós já tínhamos uma sociedade, ou melhor, várias sociedades, vivendo em terras brasileiras que eram os índios. E nesse processo vai se inserir um terceiro elemento, que são os africanos que passaram a ser traficados da África para serem escravizados no nosso país. Então nós podemos dizer que do século XVI, quando começou o tráfico negreiro, até o século XIX, cerca de 4 milhões de africanos entraram no Brasil para serem escravizados. Atenção, cerca de 4 milhões de africanos traficados da África para o Brasil. Por isso, nós podemos dizer que nós tivemos uma imensa miscigenação, ou seja, o que vem ser miscigenação? Miscigenação nada mais é do que as relações existentes entre diferentes etnias. Como nós falamos anteriormente, que os índios eles já existiam em terras brasileiras. A seguir, nós tivemos a entrada dos portugueses e, mais adiante, nós também tivemos a entrada de africanos. Então, logicamente que essas etnias, elas vão se relacionar e vai gerar esse processo de miscigenação que vem ser extremamente importante para a formação da população brasileira, ou seja, para a formação da sociedade brasileira. Em 1850, com a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, que colocou fim ao tráfico negreiro, ou seja, a Lei Eusébio de Queiroz, ela proibia o tráfico transatlântico de negros da África para o Brasil. Então, com essa questão, houve, apesar de antes já haver esse processo imigratório, mas é exatamente nesse período, nesse contexto aqui, do final do Império Brasileiro ao início da República, é que nós vamos perceber que aqui a sociedade brasileira, a população brasileira, ela tem um aumento considerável com a entrada de imigrantes no nosso país. Imigrantes esses, na maioria, europeus que vinham das zonas rurais de países como Itália, Portugal e Espanha. Essas pessoas, na sua grande maioria, eram jovens, sem qualificação profissional e se dirigiam para as zonas rurais de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
principalmente para trabalhar nas lavouras do café. Nesse mesmo período, final do Império Brasileiro, início do período republicano, nós temos aqui o incentivo do governo a esse processo imigratório. Vejamos que, com a proibição do tráfico negreiro, a mão de obra escrava, ela se tornou escassa, principalmente quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, dando fim à escravidão no Brasil. Então, nesse período, ainda no final do Império Brasileiro, o governo e as elites, eles estavam envolvidos num processo de modernização, ou seja, eles queriam transformar o Brasil em um país moderno, mas modernizar o país na mentalidade dessa população da época, dessa elite, desse governo da época, nada mais era do que formar um país genuinamente branco. Por isso o governo incentiva a imigração de pessoas brancas, europeus, italianos, portugueses. Não aceita nem africanos e nem asiáticos, devido ao pigmento da cor da pele. Então, esse processo de modernizar o país era tornar o nosso país genuinamente branco. Por essa razão, eles vão adotar o sistema de imigração subvencionada a partir de 1880. Eles passam a incentivar essa imigração subvencionada. O que é que vem ser uma imigração subvencionada? É assim, o governo passava a pagar, a custear a viagem desse imigrante juntamente com a sua família. Quando esse imigrante chegava, entrava no país, ele já estava devendo para o governo. Então, essa era uma situação muito complicada que vem causar um grande descontentamento mais tarde. Então, nós temos aqui, primeiramente, nós temos os alemães e italianos. Os alemães e italianos chegaram ao nosso país e se dirigiram para o sul do Brasil, aonde eles passaram a se dedicar em pequenas lavouras, praticando a agricultura e a criação de animais, se dedicando à pecuária. Os primeiros sírios libaneses, eles começam a chegar também nesse período, 1880, com a questão da imigração subvencionada. Então, os primeiros sírios libaneses chegam ao nosso país. Até 1940, 100 mil pessoas desse grupo étnico entrou no nosso país e se dedicaram ao comércio. Os japoneses começaram a adentrar no nosso país em 1908. Em 1908 chegaram os primeiros japoneses no país. Então, até 1930, 180 mil japoneses já tinham entrado no nosso país e se dirigiram para o norte do Paraná para trabalhar nas fazendas de café. Ou seja, eles passaram a trabalhar no setor cafeeiro, na colheita e no plantio do café. Descontentamento. Eles, como eu falei, eles chegavam, já estavam devendo para o governo. Além do mais, eles eram
mandados para as zonas rurais para trabalharem na região onde tinha muitas lavouras de café, e as condições de trabalho não eram boas. Então houve um grande descontentamento em relação a essas péssimas condições de trabalho, e esses imigrantes eles começam a sair da zona rural e se dirigem para as cidades para trabalhar em outras coisas, e procurar outras oportunidades. Então eles passam a trabalhar em ferrovias, em portos, em estradas, principalmente nos portos, a questão do café, a negociação do café. E logicamente, como eles precisavam exportar café, eles estavam ali para carregar e descarregar nos portos. E também na questão da produção de energia elétrica, que eles passaram a trabalhar, porque essa situação dessa imigração subvencionada gerou um forte descontentamento entre os imigrantes. Eu trouxe para vocês um poema sobre o branqueamento. Como eu já falei para vocês, que modernizar o país na mentalidade da época, do contexto que nós estamos falando, nada mais era do que branquear a população, excluir a população de negros, na verdade, e formar uma população genuinamente branca. Eu fiz um poema para que vocês consigam entender também essa questão do branqueamento da nossa sociedade brasileira, que na verdade, quando esses imigrantes vieram, a nossa sociedade já tinha uma identidade, nós já tínhamos uma identidade. Então, para que tudo isso? Somente por uma questão de herança racial desde o período colonial? Então eu trouxe para vocês e eu vou recitar esse poema agora. Espero que vocês gostem e consigam aprender mais alguma coisa. Modernizar o país, eis a decisão. Com a abolição lenta e gradual, o Estado investe em imigração. Essa foi a decisão radical. Criou-se uma concepção, uma teoria estatal. Nos moldes europeus, branquear a população com a entrada de estrangeiros, essa foi a solução. Oh, mas seria isso necessário? O povo já tinha uma identidade. Da mistura do índio negro e branco, essa era a realidade. Com a entrada dos imigrantes, a miscigenação foi fato consumado. Nosso povo se misturava ainda mais com povos vindo de todo lado. Somos uma nação miscigenada. Essa identidade não pode ser ignorada. Nascemos da mistura nessa grande pátria amada, rica de muita cultura. Queridos alunos, vocês têm uma atividade para resolver que eu vou estar postando no grupo. Resolvam essa atividade. Há necessidade de vocês fazerem leitura de todos os textos que já foi repassado para vocês assistirem os vídeos que também foram postados, e que assistam quantas vezes for necessário, para que vocês resolvam essa atividade e me entreguem, enviando para o meu PV no dia 22. Dia 22. Bons estudos, beijos no coração, fiquem em casa, se cuidem e cuidem de quem você ama. Bom dia e até a nossa próxima aula.